Você muito provavelmente já ouviu falar do tabuleiro Ouija. Tabuleiro este que ficou muito famoso no mundo todo por sua característica peculiar de falar com espíritos. Mas será que você realmente o conhece? Sejam bem-vindos ao canal Levítico. Me chamo Leonardo e hoje falaremos sobre este tabuleiro macabro chamado de Ouija. O tabuleiro Ouija está diretamente relacionado ao espiritismo, que surgiu como um movimento religioso em 1848 e virou religião em 1893. O espiritismo, comum no Brasil, surgiu na mesma época, em 1857. Em comum, as religiões partilham a crença em espíritos e na possibilidade de comunicação com eles. Nessa mesma época, médiuns e sessões espíritas eram comuns e aceitas pela sociedade. Em meio a esse contexto de mediunidade disseminada, acessório para mediar o contato com os mortos eram normais. Os tabuleiros de fala, talking boards com alfabeto impresso, já faziam sucesso nos Estados Unidos do século XIX. Mas foi em 1890 que o empresário Elijah Bond teve o estalo de vender um desses junto a uma prancheta que deslizasse sobre as letras. William Fuld, um de seus funcionários, logo começou a produzir tábuas e é acreditado como responsável por popularizar o jogo na época. Ninguém sabe ao certo de onde surgiu o nome Ouija. Ao que tudo indica, seria a junção das palavras sim em francês e alemão, Ouija. E já, segundo o historiador Robert Murch, o nome teria sido sugerido pela própria tábua em uma sessão de Elijah Bond, com sua cunhada Ellen Peters. Mas é bem provável que essa manifestação tivesse a ver com o colar que Ellen usava naquele momento, contendo uma foto de uma mulher ativista chamada Ouida. Foi durante a Primeira Guerra Mundial que a popularidade do tabuleiro Ouija cresceu, principalmente entre os católicos. Muitas pessoas naquela época usavam o tabuleiro com esperança de que pudesse conversar com seus entes já falecidos. Com a população cada vez mais utilizando do tabuleiro, fez com que o Papa Pio X ficasse realmente preocupado, tanto que em 1919 esse mesmo Papa convocou um investigador psíquico, J. Godfrey Holbert, para alertar os fiéis sobre os riscos do jogo. Foi nessa época que ele publicou o livro A Nova Magia Negra e a Verdade sobre o Tabuleiro Ouija, relacionando o tabuleiro à magia negra. Mas foi o livro O Exorcista de William Blatt que em 1971 realmente mudou a fama do jogo. Isso graças ao autor que se inspirou no caso real de um garoto do estado de Maryland que teria entrado em contato com um demônio por meio do jogo em 1949 e depois teria sido possuído pela entidade. Com isso, de instrumento para falar com os mortos, a tábua Ouija virou um artefato de invocação demoníaca. A adaptação cinematográfica de 1973 só aumentou essa fama. Com o tempo, o tabuleiro deixou de estar associado à religião e ficou mais ligado ao ocultismo. Os católicos, por exemplo, hoje condenam o tabuleiro, mas ele continua popular mesmo assim, sendo tema de filmes como Ouija de 2014 e tendo vendido a quantidade estimada de pelo menos 25 milhões de unidades na história. É fácil achar o tabuleiro em lojas de brinquedos. Por exemplo, a dona atual da patente é a gigante Hasbro. Para quem caiu de paraquedas no tema e deseja aprender a jogar, eu lhes ensinarei de forma rápida, lembrando que independente do que aconteça posteriormente, a responsabilidade é totalmente sua e só sua. Dito isso, vamos lá. O jogo é conduzido através do ponteiro. Com o dedo indicador em cima do ponteiro, faça as perguntas como: tem alguém aqui? A resposta deve vir em seguida, através do ponteiro, que se mexerá sozinho. Lembrando que nas regras é dito que nunca se deve jogar sozinho, sempre em 2 ou mais. O jogo nas regras também é mencionado que jamais se deve falar de Deus, falar com ironia ou debochar de alguma forma. O jogo deve ser conduzido totalmente com respeito e seriedade, ou pode haver consequências sérias para quem violar esta regra. Outra regra é que jamais se deve sair do jogo antes que o espírito permita. Para sair do jogo ou
ou os participantes devem pedir para sair, e assim então esperar o ponteiro do tabuleiro ir para o goodbye na tábua. Eu não recomendo que pare de jogar antes da permissão do espírito, mas caso pare, a possibilidade do mesmo permanecer onde foi feita a brincadeira, podendo trazer sérios problemas depois. Outra regra importante é nunca deixar que os espíritos participantes do jogo levem o ponteiro para as extremidades do tabuleiro. Isso poderá causar uma possessão em um ou nos participantes. Lembre-se sempre de fechar o tabuleiro corretamente, ou, novamente, o espírito possuirá os jogadores da sessão. Não permita que o Ouija seja uma rotina. Espíritos costumam cativar os jogadores e podem fazer com que o jogo vire um vício. Tenha muito cuidado com a frequência em que você usa o tabuleiro. Cuidado com os cemitérios. Em hipótese alguma, jogue o Ouija em cemitérios ou em locais onde houveram mortes brutais. Espíritos vingativos ou desorientados poderão ser atraídos caso o faça. Vale ressaltar que você deve tomar cuidado com mentiras. Espíritos podem usar mentiras para ganhar sua confiança. Um espírito maléfico poderá tentar fingir ser bom. Caso queiram saber mais a fundo sobre as regras, deixarei um link na descrição, contendo tudo certinho o que deve e o que não deve fazer. Dentre os centenas de casos tenebrosos, eu selecionei alguns que realmente vale a pena mostrar para vocês. Começando pelo caso da Angela Jackson, que em 2008 teve a perda de seu pai. A perda de seu pai foi tão sentida que isso foi um gatilho para deixá-la obcecada com a vida após a morte. Durante uma reunião espírita, o falecido teria dito a ela a seguinte frase: "Você está pensando em usar o tabuleiro Ouija, mas não faça isso. Nada de bom vai vir disso." Ela ignorou o alerta do pai e fez uma partida com amigos dentro do tabuleiro. Nela, a prancheta soletrou seu nome e a seguinte frase: "Morre, vadia." Meses depois, a mulher foi atacada por um homem onde teve sua cabeça martelada diversas vezes. Angela sobreviveu, prestou queixa na polícia, mas ninguém foi preso ou considerado suspeito. Coincidência? Eu poderia ficar horas e horas falando sobre diversos casos aleatórios que apareceram na internet relacionados ao Ouija, mas a partir de agora eu quero focar em um demônio específico que tem atormentado a vida dos jogadores. Um caso que me chamou muita atenção envolvendo esse demônio foi de um internauta chamado Derry Evans. Derry Evans publicou seu extenso relato em um fórum de ocultismo na internet. De acordo com Evans, ele estava em mais uma sessão convencional de Ouija quando encontrou esse tal demônio, chamado de Zoso. Demônio esse que é conhecido por ser um da trindade demoníaca que é manifestada através do tabuleiro. No relato, Evans diz que o demônio forçou a prancheta a se mover sem parar pelas palavras Z e O, formando assim seu nome. Também diz que estava ali para levar sua família ao paraíso, e ao ser questionado onde seria tal local, o espírito escreveu a palavra Hell, ou seja, inferno. Após ler ameaças e obscenidades do demônio, Evans correu para o banheiro para pedir auxílio de sua namorada, que estava dando banho em sua filha de 1 ano. Misteriosamente, a mulher não estava lá, e o banheiro estava transbordando e sua filha afogando. O ocultista Derry Evans relata que conseguiu salvar a menina da morte iminente, mas ainda responsabiliza o demônio pelo fato de a filha precisar ser levada ao hospital em outra ocasião, por conta de uma infecção inexplicável. Evans conta ainda que Zoso reapareceu em outras sessões convencionais de Ouija, às vezes tentando ocultar sua verdadeira identidade e até mesmo pregando peças no americano. Porém, mais cedo ou mais tarde, ele revelava sua maldade e passava a ameaçá-lo novamente. A youtuber brasileira Hannah Myers viveu caso semelhante com o mesmo demônio de Evans, e assim como Evans, coisas sinistras aconteceram. Nesse dia, Hannah estava com sua irmã e mais 5 amigos. Ao perguntar se havia alguém, o indicador se moveu rapidamente para o sim, o que ela estranhou, porque geralmente o indicador se movia devagar.
Segundo Hannah, a movimentação rápida indicava que o espírito era forte. O ponteiro do tabuleiro também se moveu para as palavras Z e O sem parar. O demônio também começou a falar em diversas línguas, entre elas o inglês e o hebraico. Ele não falava português. A conversa toda ocorreu através do inglês. Hannah também relata o aperto que viveu junto à sua irmã, que queria beber água enquanto jogavam, mas melhor do que eu para falar do desfecho dessa história, acho que é apenas a própria Hannah. Então, fiquem com o vídeo e eu volto na sequência. Falei pra ele, minha irmã quer beber água. Ela pode? Aí ele foi pro sim. Só que ele não foi pra Deus. E logo que minha irmã saiu, ela começou a zombar o Zoso e falou de Deus. Uma coisa que não pode, é proibido falar de Deus no tabuleiro Ouija. Aí ela saiu debochando, dando risada. Eu olhei pra cara dela e eu falei, você não devia ter feito isso. No que ela saiu, ele começou a colocar um monte de número. Começou a colocar um monte de número, a gente sem entender nada. Aí depois de um tempo, a gente conseguiu sair. Ele deixou a gente sair. Aí eu guardei o tabuleiro e tal. E adivinha? A minha irmã perdeu o cartão de crédito dela. E aí eu sempre gravo todas as sessões. Por acaso de acontecer alguma coisa e tal. Eu sempre gravo todas as sessões. Tá tudo no meu computador. E aí eu voltei no vídeo. E o número que ele estava colocando era do cartão de crédito dela. Pois é. Casos com essa entidade específica ficaram tão famosos graças ao seu alto número de relatos que isso até gerou um filme. I Am Zoso, do ano de 2012, retrata de forma fictícia uma de suas supostas aparições. Em um livro datado de 1816, cujo nome é Dictionnaire Infernal, de Colin de Platzi, o escritor narra a história de uma garota possuída por 3 demônios, Mimi, Capulet e Zoso. É importante ressaltar que a obra de Colin não é uma ficção, mas sim relatos de algo que o autor teria realmente presenciado, e apesar disso, nem mesmo ele acreditava que se tratava de um caso de possessão. Agora, falando de forma isolada, se formos levar em consideração o caso de Hannah e a criação da língua hebraica falada pelo demônio no vídeo, dá para estimar que ele tem mais de 3.300 anos. Ou então, se formos levar em consideração a data que o livro de Colin foi lançado, que é 1816, podemos estimar que ele teria pelo menos 205 anos, o que é um fato no mínimo curioso. Bom, já adianto a vocês que eu não recomendo esse jogo, independente da finalidade. O que mais há na internet são pessoas com relatos de péssimas experiências após brincarem com tal tabuleiro. E as consequências variam, mas quase sempre são as mesmas, assim como desmaio, convulsões, visão de vultos, ouvir vozes, se sentirem perseguidas, atividades inexplicáveis no local onde ocorreu a brincadeira e por aí vai. A curiosidade neste caso pode ter um alto preço, te deixando com muitos traumas posteriormente. Mas independente do que eu fale, diga ou pensa, no final das contas só você decide se vale a pena ou não jogar. Pessoal, gostaria de agradecer vocês por terem assistido até aqui. Talvez tenha sido um vídeo muito longo e extenso, mas eu gostaria de passar o máximo de informações possível. Talvez até tenha deixado passar alguma coisa em branco. Se for este caso, peço que me perdoem. Mas se gostou do meu trabalho, deixe a sua avaliação, sendo ela positiva ou negativa, com um like ou com um dislike. Se você quer ver mais vídeos assim no canal, por favor comente aqui embaixo. E claro, compartilhe com aquele seu amigo que gosta de terror. Bom, vou ficando por aqui, um forte abraço e tchau!